Olá, tudo bom? Bem-vindo a essa aula sobre transformação digital, e procurement. Você que é um profissional já com experiência na área de compras, suprimentos, strategic sourcing, enfim, de procurement, hoje nós vamos conversar de uma maneira bastante focada sobre como esse amplo fenômeno da transformação digital já está afetando o dia a dia dos profissionais da área de procurement e como que ele irá cada vez mais alterar as rotinas dessa área. Muito bem. Ah, o objetivo dessa apresentação é construir uma ponte entre o fenômeno da transformação digital e essa ampla área de procurement. Então, nessa videoaula, a gente vai conectar esses dois pontos. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre transformação digital, tem outras videoaulas, tem lives aqui no nosso canal. Dá uma procurada, olha lá, você vai encontrar bastante coisa interessante, tá bom? Muito bem. Não deixe de curtir esse vídeo. Se você gostou, é a maneira da gente divulgar esse conteúdo. Inscreva-se no nosso canal. Toda semana tem coisa nova, tem uma nova videoaula, tem um podcast, tem uma live. Então você vai ficar sempre atualizado com as nossas atividades, tá ok? Bom, vamos lá. Vamos começar discutindo um pouquinho sobre como que a transformação digital está afetando essa área de procurement, né? De uma maneira geral, o digital ele influencia todas as áreas de compras. Existe um conjunto amplo de soluções tecnológicas que hoje já fazem parte do dia a dia de profissionais em diferentes empresas, em diferentes lugares do mundo. Isso envolve o uso de drones, de caminhões autônomos, de robôs, de inteligência artificial e especificamente um tipo de aplicação que a gente chama de aprendizagem de máquina, de internet das coisas, mesmo impressão 3D, manufatura aditiva, realidade aumentada. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, tá? Sim, é claro, há uma associação bastante imediata com relação à substituição de humanos em tarefas repetitivas. E não apenas repetitivas, tarefas repetitíveis. Aquelas que não acontecem dentro de um padrão, mas que de alguma maneira, com a utilização de algumas soluções tecnológicas, elas podem ser padronizadas. Agora, também é importante a gente entender como que essas soluções elas podem influenciar positivamente o ambiente de negócio, a carreiras, oportunidades profissionais. Então a gente quer chegar a entender também um pouco dessa proposta de valor. Aqui tem o resultado de uma pesquisa de uma grande empresa chamada Level. É um guia chamado Procurement to Play and Digital Transformation. Ele é do ano passado, de 2019. E uma das perguntas toca na questão das tecnologias no e-procurement. Sem entrar nos detalhes, de novo, se você quiser saber um pouquinho mais sobre machine learning, sobre blockchain, inteligência artificial, tem outras videoaulas que você pode procurar e que são um pouquinho mais focadas. Mas basicamente a gente percebe que essas tecnologias que até então nós associávamos a um ambiente de universidade, a um ambiente fabril, a uma área de manufatura, elas estão cada vez mais se aproximando do dia a dia do profissional da área de procurement, tá bom? Quando a gente pensa em grandes organizações, e é basicamente essa, para cada uma das tecnologias que aparecem, por exemplo, machine learning, ah, essa barra aqui de baixo, que indica 31%, são as grandes empresas. Então a gente percebe que aprendizagem de máquina, blockchain, que é uma maneira de se armazenar dados, big data, que está associado a um grande volume de informação, inteligência artificial, que na verdade é uma área de pesquisa muito ampla. Inteligência artificial é uma área tão ampla que inclui aprendizagem de máquina, tá bom? Muito bem. Blockchain. Existem soluções de blockchain hoje para garantir a imutabilidade dos dados. Ou seja, aquela informação que foi armazenada, ninguém nunca mais consegue alterar. Como eu disse, blockchain é uma
Estou sendo um pouquinho simples aqui, tá? Correndo o risco de ser simplista, mas blockchain é uma maneira de se armazenar informação. Ele é um ecossistema composto por vários subsistemas que atuam de forma concorrente, mas o resultado final é: eu tenho aquele dado armazenado e armazenado de uma forma bastante protegida. Então, pensem do ponto de vista da fraude, do ponto de vista do compliance dentro das organizações. E a área de compras é uma área bastante vulnerável do ponto de vista de compliance, né? Tem sempre muitos olhos em cima. A gente pega lá Sarbanes-Oxley, que define uma série de regras. Então, blockchain é uma tecnologia, uma solução tecnológica que está vindo para ficar. A gente vai falar depois um pouquinho mais. Impressão 3D. Imaginem vocês uma estratégia de suprimento em que vocês precisam de algum item que é de baixo giro, vocês compram eventualmente, é uma compra spot, e que o seu cliente interno pode aguardar por 6, 12 horas, mas se tiver que aguardar, por exemplo, um processo de importação, vai lhe quebrar as pernas. E aí, automaticamente, como é um item importado, você começa a manter uma, duas, três, quatro peças daquele item. Vamos pensar no item de MRO, no item sobressalente. Olha, você pode ter uma estratégia de absorver a capacidade de produzir esse item localmente através de uma impressora 3D. É um contrato de prestação de serviço, você contrata um serviço, o fornecedor daquela peça, ele detém a tecnologia de, no arquivo eletrônico, te mandar uma mensagem e você imprime no seu site aquela peça. É uma estratégia de suprimentos completamente inovadora. Estima-se que 10% de tudo que se produz hoje será produzido através da manufatura aditiva, através da impressão 3D no futuro. Se você se interessar por isso, tem uma videoaula que a gente fala um pouquinho de blockchain para gestores, tá? E uma outra que fala também sobre impressão 3D para gestores, tá bom? O uso de drones é uma solução cada vez mais sendo popularizada. A gente vê alguns vídeos de entrega de pizza, alguns vídeos da Amazon, algumas empresas de entrega rápida do estilo courier começando a fazer teste. Tem uma questão de legislação bastante importante, mas acaba sendo uma alternativa potencialmente muito transformadora para entregas rápidas, entregas de última milha e, de novo, especialmente para aqueles itens de menor volume, itens inesperados. Muito bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre uma quarta solução tecnológica, que é chamado automação robótica de processos, ou em inglês Robotic Process Automation, ou, simplificando, RPA. O RPA, eu costumo dizer que é uma combinação moderna do que nos ERPs nós conhecíamos como workflow, que é a definição de uma sequência de atividades, na verdade, e um pouco do que a gente tem no Excel como a macro, que também é aquela atividade mais repetitiva que a gente grava e ele executa automaticamente. Então, ele executa automaticamente, mas também, assim como no workflow, dependendo de algumas sequências já realizadas, ele define a próxima etapa. Então, o RPA ele tem um potencial gigantesco na área de procurement, muito grande, mas em diferentes níveis. Desde soluções mais simples, como um simples cadastro de um fornecedor, né? Alteração de alguns pontos contratuais, monitoramento de nível de inventário, até no extremo, quando a gente integra isso com algumas rotinas de inteligência artificial, você vai utilizar para controle de fraudes, por exemplo, relacionamento com o seu cliente, gestão de reclamações. Ele vai integrar com o tipo de tecnologia que deriva da área de pesquisa chamada inteligência artificial, que a gente chama de processamento de linguagem natural, Natural Language Processing, que é o que transforma áudio em texto, que transforma a leitura de um texto num som. Então, a nossa capacidade de interpretar um áudio que vem de um cliente, entender o que ele está falando, que é uma reclamação, e endereçar esse assunto, isso tudo vai estar integrado através da combinação dessas automações via RPA
mais as soluções de inteligência artificial. Aqui no meio do caminho tem uma série de outras aplicações, como por exemplo, a integração, de rotinas de RPA com o smart contract, que é um mecanismo de execução contratual que está muito atrelado à tecnologia de blockchain, tá bom? Então, a gente tem cada uma dessas etapas, e aí, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa em transformação digital, existem alguns grandes blocos, tá? Até agora, o que eu falei com vocês foi um pouquinho focado nesse bloco que aqui vocês estão vendo como bloco A, que é a indústria 4.0. Só para vocês terem uma ideia, no pós-MBA de indústria 4.0, transformação digital e inovação que a gente realiza, é, um terço do programa é Indústria 4.0. Então, realmente, um terço tem a ver com soluções tecnológicas. Mas existe uma parte muito importante que são os conceitos de transformação digital associado à estratégia de dados, à proposta de valor, à jornada do cliente, à estratégia do consumidor. Existe um outro bloco muito importante associado às plataformas digitais, como a gente vai ver daqui a pouquinho nessa aula, várias soluções começam a migrar para a nuvem. Então, como é que esse ecossistema funciona? E é lógico, nesse ambiente de transformação, um fortalecimento dos conceitos associados à gestão de inovação é muito importante. Então, por mais que no primeiro momento a gente associe transformação digital, mesmo na área de compras, a tecnologia, no fundo, se vocês perceberem aqui, o conteúdo que a gente considera estratégico, ele representa quase metade de um programa como esse. Então, é só para vocês contextualizarem essa videoaula no ambiente um pouco mais amplo. Existe uma pesquisa, uma grande pesquisa, que é o relatório de procurement digital, de digital procurement. Essa pesquisa no ano passado foi feita com 321 executivos sêniores de grandes empresas do mundo inteiro. E alguns dos principais outputs, alguns dos principais achados dessa pesquisa indicam o seguinte: primeiro, menos da metade dos profissionais da área de compras classificam os seus conhecimentos digitais como atualizados ou mais do que isso. Atualizados, muito bom, expert. Então, metade não se considera sequer atualizado. Então, o conjunto de profissionais da área de procurement está no início dessa curva de aprendizagem. Em contrapartida, em algum ponto da organização, e aí a gente olhando para os processos de procurement, pelo menos 54% das empresas desses respondentes disseram que estão com alguma iniciativa de digitalização. Ou seja, por um lado, eles dizem, na minha empresa tem alguma iniciativa. Por outro lado, olha, eu ainda não estou me sentindo preparado. Só 2% desses respondentes, indicaram que o processo de procurement está automatizado de ponta a ponta. Ou seja, existe uma longa curva de aprendizagem pela frente. E mais, 40% desses respondentes, apesar de só 2% terem completado, 40% disseram que já começaram a fazer alguma coisa. E aqui aparece pela primeira vez a expressão que é o procure to pay, né? Do momento em que você vai buscar o teu fornecedor até que ele foi selecionado, houve a contratação, o uso do produto ou do serviço, até que pagou. Então vai lá do iniciozinho do procurement até o pay P2P, tá bom? Então vocês vão ver que também tem uma outra siglazinha que já já vai aparecer. Ainda nessa pesquisa, apareceu que, em termos de investimento, as prioridades estão associadas a análises preditivas. E aí, de novo, tem uma outra videoaula que, se você quiser, fala um pouquinho do que é analítica descritiva, preditiva e prescritiva, são três coisas diferentes. A preditiva está muito associada a uma previsão, a um forecast. Então, investimento em análise preditiva, internet das coisas e RPA. Especificamente no caso das análises preditivas, muito voltada à gestão de risco e de gasto. Gestão de risco, a gente remete um pouquinho para aquele conjunto do strategic sourcing, na verdade, e gestão do gasto a gente traz um pouquinho para o mundo do spend, do controle, do dia a dia, do fechamento do trimestre, do ano fiscal. O RPA, muito associado à automação do processo de
aquisição, de compra, de geração de pedido e de pagamento, tá bom? Ainda assim, 30% das organizações ainda não conseguem integrar todos os dados da origem, lá do upstream, até o finalzinho do momento que paga. Quando a gente olha esse processo end-to-end, 30% das empresas falam, olha, eles não integram de jeito nenhum. 50% quando integram fazem isso manualmente, 54%, e só 16% caminharam para integrar. Então vocês percebam que é uma tendência que tem muita oportunidade, vai transformar, mas a maior parte das organizações está no início dessa curva de aprendizado. É lógico, existem algumas barreiras comuns, né? Primeiro, a falta de orçamento, e segundo, a falta de habilidade do próprio time de tecnologia de informação para conduzir esse processo. É algo novo para todo mundo, uma boa parte do conhecimento está fora das organizações. Então, muitas vezes, quando o time de compras, o time de procurement vai buscar um suporte internamente, mesmo o seu pessoal de IT ainda tem alguma dificuldade para dar esse tipo de apoio. Uma outra pesquisa conduzida pelo Economist Intelligence Unit, foi patrocinada por uma empresa fornecedora de soluções de procurement chamado Bestware. Ele indica alguns resultados muito interessantes. Primeiro, que a maior parte dessas automações acontece em processos internos. A gente não está falando de uma automação de processo que busca uma correlação entre a sua empresa e seu fornecedor, a sua empresa e seu cliente. A maior parte é interno, o que faz sentido, né? É o início da curva de aprendizado, é onde você mais facilmente controla e domina todas as ações, não tem o esforço de negociar, de ajustar protocolos. E mostra também, essa pesquisa também sugere que no futuro um número menor de funcionários vai estar atuando em procurement, só que eles vão estar executando funções mais qualificadas. A ideia é que essa automação libere tempo para que eles se concentrem em iniciativas mais estratégicas. Mas lembrando, gente, é um número menor de pessoas que vai atuar. Então, sim, se uma organização hoje trabalha com 10 profissionais de procurement, depois desse ciclo de transformação, esse número muito provavelmente vai ser reduzido. Pelo menos o número necessário para executar essas atividades. O que não quer dizer necessariamente desemprego. Vejam bem, uma empresa que tem necessidades em diferentes áreas pode tranquilamente relocar o profissional que fazia algo mais repetitivo, de menor valor agregado, e passa a executar essas atividades, essas tarefas mais qualificadas. A percepção é que essa tecnologia não vai ser apenas uma ferramenta para ajudar o processo, mas ela vai definir os recursos dentro da organização. Ou seja, uma vez que essa tecnologia foi embarcada e está lá, quem a conhece, quem a domina, vai ter espaço dentro da organização. Quem não conhece, não vai ter. Então, em algum ponto, a tecnologia passa a ser o domínio e o conhecimento sobre essas soluções tecnológicas passa a ser um pré-requisito para que alguém atue nessa área. Se por um lado tende a haver uma economia na organização do ponto de vista do headcount, do tamanho das equipes, por outro lado, espera-se um gasto maior no investimento em tecnologias. Tá? Então, 39% dos entrevistados nessa pesquisa sinalizaram exatamente essa tendência. É possível que a gente tenha algum tipo de economia no headcount, mas por outro lado a gente vai precisar gastar mais. Então, não é uma solução que necessariamente busca um resultado financeiro no curto prazo. Confiabilidade no resultado, celeridade, qualidade na tomada de decisão. A gente tem outros indicadores associados a esse processo, tá bom? Avançando um pouquinho, algumas tendências, né? Mais empresas vão mover para aplicativos na nuvem. Há uma tendência de desvinculação das soluções de procurement pós-era digital, daquelas soluções que vocês têm hoje com o ERP legado. Você tem a marca A, ou a marca B, ou a marca C de ERP, com seus módulos e bancos de dados. Cada vez mais as soluções de e-procurement vão acontecer na nuvem e vão estar bypassando essa estrutura de ERPs. Fala assim, mas Alexandre, eu já tenho um sistema legado, está lá, tudo bem. O que vai acontecer é que nesse momento ele vai conversar. Você vai criar uma comunicação, um middleware, em que você mantém integrado. Mas as novas empresas que estão buscando as suas soluções e definindo os seus processos, já estão partindo para soluções
completamente na nuvem. Nem passam mais, para vocês terem uma ideia, os 2 ou 3 grandes fornecedores de ERP têm perdido bastante mercado, exatamente para aquelas empresas que são chamadas de nativas digitais. Então são para soluções, e aí agora apareceu a outra sigla que eu falei, para soluções source to pay, ou seja, desde lá do iniciozinho do procurement até o pagamento, então source to pay, através de nativos digitais que realizam tudo isso na nuvem. No longo prazo, vai ser uma profunda transformação na lista de requisitos para a contratação de profissionais. Hoje, existe uma massa de profissionais gigantesca que domina a execução de uma série de módulos dos ERPs mais tradicionais. Quando a gente pensa na área de procurement, os módulos especialistas da área de procurement, perfeito. Mas e quando aquela nova empresa, que era uma startup, que ganhou escala e que montou um novo processo, passa a ter uma solução com uma nativa digital, que não é uma dessas grandes empresas, e o que ela vai exigir é um conhecimento nessa solução de e-procurement 100% na nuvem. Quem é que tem essa experiência? Quem que vai conseguir essa vaga? Quem que vai bem numa entrevista? Tá? Então, essas soluções baseadas na nuvem, elas vão ampliar e vão abraçar todo o ciclo da área de procurement. Material direto, indireto, estrutura de material, pedido, integração com o estoque, até a parte de forecast se integrando com algumas estratégias de aprendizagem de máquina, de machine learning e de modelos preditivos, tá bom? Ainda nessa linha, cada vez mais há a tendência de uma colaboração entre as equipes de compras e os times de cientistas de dados. Hoje a gente chama de data scientists ou cientistas de dados, aqueles profissionais que dominam as linguagens de programação que definem códigos, por exemplo, de inteligência artificial, definem códigos, por exemplo, de blockchain, definem códigos dos RPAs. Só que esses são profissionais especialistas que não conhecem da área de procurement. Eles não dominam o seu negócio. Eles não sabem o que é o planejamento estratégico de compras, não sabem o que é o global sourcing, o strategic sourcing, os benefícios para a companhia, eles sabem programar. Então, esses dois profissionais, um que conhece do processo, mas não sabe programar, o outro que sabe programar e pode trazer soluções tecnológicas, mas não conhece do processo, vão ter que se integrar e vão buscar trabalhar em conjunto. Tá? A aplicação de aprendizagem de máquina barra inteligência artificial vai começar a capturar dados na origem e pegar muitas vezes dados desestruturados, de tal forma a transformar isso em dados úteis. Por exemplo, qual vai ser a demanda? Olha, eu estou capturando dados a partir de texto e de interação em redes sociais. E eu fiz uma campanha, uma promoção numa rede social, teve curtir, legalzinho, triste, digitou palavras positivas ou negativas. Alguns algoritmos vão transformar esse conjunto de dados desestruturados numa previsão de demanda, e automaticamente eu vou associar isso ao seu nível de inventário, vou olhar para a sua política de estoques e vou fazer uma recomendação de compras. Porque eles vão ser capazes de reconhecer padrões de comportamento do consumidor e dos seus gastos. Muito bem, existem várias estratégias como associação, regressão, clusterização, né, que é agrupamento, que vão ser aplicados em diferentes pedaços da rotina. Na hora de entender ordens de compra, padrões de fatura, tudo isso como a qualificação do seu histórico e do seu processo. Você tem todo um volume de dados que muitas vezes não tem tempo de analisar. Essa informação vai chegar para você em tempo real. Ou seja, a cada nova interação que a sua empresa executa, seja na aquisição, seja no consumo, numa atualização de forecast, esses algoritmos vão ser capazes de trabalhar os dados, construir cenários e te oferecer isso. Técnicas de visualização de inteligência artificial vão te permitir dashboards que até hoje a gente nunca teve. E aí, o que vai ser esperado de você? Não mais comprar, não mais negociar o preço, né? Mas entender o impacto daquela informação em diferentes pedaços da sua empresa. Você vai levar essa informação debaixo do braço para conversar com o diretor de manufatura, para conversar com o seu chefe, o diretor de compras, para conversar com o diretor de vendas, para conversar com o presidente. O tipo de decisão que você vai tomar vai ficar mais sênior, mais especialista. Por quê? Porque toda atividade rotineira,
Toda atividade mais operacional e até a tática vai ser executada de maneira automática. Ainda nessa linha, o que a gente percebe? Que as equipes de compras e esses provedores de software têm investido nesse momento, mais no curto prazo, em RPA. Esse é o caminho, porque é uma solução rápida, é uma solução barata, a implementação é relativamente simples, tá? É possível automatizar tarefas que são rotineiras, repetitivas e trazer savings, tá bom? Então, o RPA tende a ser um primeiro ponto de entrada da transformação digital na área de procurement. Tem uma variação do RPA, que é chamado RDA, que é a automação robótica do desktop, ou Robotic Desktop Automation, que é a automação de rotinas que acontece na sua máquina. Por exemplo, você chega de manhã, liga o seu computador, seu notebook, seu computador às 8 da manhã, baixa os e-mails, pega o e-mail de um determinado colega seu de trabalho, abre aquele e-mail, tem uma planilha, você abre aquela planilha, você pega 3, 4 colunas, dá um copy-paste para uma planilha nova, ali você monta o gráfico, pega esse gráfico, joga de novo para o corpo de um outro e-mail e manda para o seu chefe. E você precisa de 30 minutos para fazer isso. Existem soluções de RDA que acompanham o seu trabalho no primeiro dia, no segundo, terceiro. É um robozinho. Pode estar no pendrive plugado na sua máquina. E depois de 3, 4, 5 dias vendo que você executa a mesma coisa, ele fala: olha, eu posso fazer isso para você a partir de amanhã. Tudo bem? E se você concordar, a partir de amanhã, quando você chegar às 8 da manhã e ligar o seu computador, ele já identificou o e-mail daquele colega de trabalho, ele já entrou no arquivo de Excel que tinha anexado lá, pegou aquelas colunas, montou aquele gráfico, já criou um outro e-mail, mandou para o seu chefe e já botou a sua assinatura. Você pode perceber assim, gente, vai ameaçar o meu trabalho, eu não vou ter o que fazer, e se sentir preocupado. Ou falar, puxa vida, esse trabalho cansativo, rotineiro, braçal, que me atrapalhava o início do dia, vai ser feito de uma maneira automática. Eu já vou chegar resolvendo e discutindo questões mais importantes. Porque a hora que eu abri o meu computador, meu chefe também abriu lá às 8 da manhã, ele já viu aquela mensagem, às 8h05 ele já me respondeu, às 8h05 eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu ganhei meia hora do meu dia para fazer. Vou fazer com mais qualidade, vou pensar um pouco melhor. Tá? E aqui aparece aquela expressão que eu tinha comentado um pouquinho antes nessa aula, que é o processamento de linguagem natural, ou em inglês, Natural Language Processing, que inclusive é a capacidade de intercambiar texto, áudio. Você pode ter um fone como esse que eu estou usando e mandar uma mensagem para aquela solução de e-procurement na nuvem, e você fala assim: comprar 10 caixas do SKU 151825 do fornecedor tal, falando, da mesma maneira que eu estou falando. E automaticamente ele constrói todo um pedido de compras, uma PO estruturadinha. Você vai basicamente olhar e decidir se envia ou não envia. Imagina o tempo que você vai estar ganhando, a produtividade, a agilidade na tomada de decisão. E aí, para a gente concluir, encerrar essa nossa videoaula, eu trago para vocês aqui algumas startups na área de procurement que mais têm se destacado, tá bom? O objetivo aqui não é dizer que elas são boas ou melhores, ou fazer propaganda, nada disso. O objetivo aqui é mostrar um pouquinho da diversidade de aplicações. De uma forma macro, vou marcar aqui embaixo, quando a gente pensa em categorias, ó, categorias, quais são as categorias de atuação dessas startups? Marketplace, ou o sourcing, a compra propriamente dito. Essa segunda, também sourcing. A Tamer, Analytics, análise de dados. Vai olhar, vai entender, vai olhar para o histórico de compras, vai criar dashboards, BIs. Gestão de cadeia, gestão de fornecedores, supplier management. Gestão de despesas, spend management. E as outras 3 de sourcing. Então, a gente vai buscar, tem soluções baseadas na nuvem, tem plataformas que são B2B. Quando aparece ML aqui, quer dizer Machine Learning, aprendizagem de máquina. Tá? Você tem aqui gestão de contratos, né? Então ele pega aqui, olha, eu vou fazer toda a gestão da parte de contratos, toda a parte de spending, então estou todo aqui, o procurement spending.
A gente tem aqui uma solução de gestão como serviço, ou seja, eu passo a ter uma estratégia de sourcing em que se eu gero eventos, eu pago. Se eu não gero eventos, eu não pago. Pessoal, é uma verdadeira transformação. Se quando terminar essa videoaula, vocês entrarem lá e derem o Google e falarem startups, procurement, vai aparecer uma lista. Ah, vou te dar uma dica. Faz startups, procurement, vai aparecer. Na sequência, você vai lá no browser e clica em imagens. Vocês vão ver várias imagens, painéis que compõem um grande conjunto de startups na área de procurement com diferentes aplicações. Muito bem, pessoal. Para encerrar, eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que foi feita. Eu comentei no início dessa aula sobre um programa que é o pós-MBA em Indústria 4.0 e Transformação Digital, né? Esse é um programa de mais ou menos 70 horas. Depois, se você quiser saber um pouquinho mais, olha o meu perfil lá no LinkedIn. Tá? Clica lá e através de lá a gente conversa. Mas os alunos que estavam terminando esse programa de 70 horas sobre transformação digital participaram de uma pesquisa. E aí, nessa pesquisa, a gente perpassou alguns grandes processos de procurement, né? Então, vamos começar aqui, ó. Definição de necessidade de aquisição, análise de mercado, definição de estratégias de aquisição, busca e seleção de fornecedores, negociação e contratação, elaboração e administração de contratos e acompanhamento de performance. Então, a gente está vendo aqui 7 grandes subprocessos, lógico, em cada um deles tem várias atividades. E aí a pergunta é: qual é o impacto da transformação digital em cada um desses subprocessos? Ah, olha a quantidade de respondentes que disse que era alto. 47%, 49%, 72% das estratégias de aquisição, e nenhum lugar ficou abaixo de 50%. E se a gente olhar quem respondeu o impacto moderado e quem respondeu o impacto alto, a gente está trabalhando acima de 90% em todos os subgrupos. E lembrando, quem respondeu essa pesquisa foi um grupo de profissionais experientes, depois de terem feito um programa de mais de 70 horas sobre transformação digital, então com um bom domínio sobre o que é transformação digital, e aí com esse olhar já mais apurado, olharam para a área de procurement. Então, pode ser que na sua empresa esse assunto nem seja tratado, mas o mercado roda, o mercado gira. E daqui a pouco vai surgir uma oportunidade, você que é coordenador, para ser gerente, você que é gerente, uma oportunidade para ser diretor numa outra empresa. E lá eles vão estar trabalhando esses conceitos. Como é que você vai se posicionar? Como é que você vai se preparar? Então, é um movimento muito interessante, é um movimento muito importante. É, se preparem, se familiarizem, porque isso realmente vai ser uma grande transformação para todos nós dessa área. Muito bem, espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado essa videoaula. É uma videoaula curtinha, é rapidinho, mas dá para ter uma boa ideia do que está acontecendo. Por favor, se você gostou, curte aqui embaixo, dá um ok e inscreva-se para acompanhar o nosso canal. Agora que você viu essa videoaula, dá uma olhadinha no nosso canal, tem outros vídeos interessantes, eu acho que pode ser uma grande oportunidade. Até a próxima oportunidade.